São 7h31. A campanha eleitoral já está nas ruas e nas redes sociais. Os candidatos precisam ter cuidados redobrados no cumprimento das regras estabelecidas pela legislação. Quem descumprir as normas terá dor de cabeça, pode pagar pesadas multas. Além disso, corre o risco de enfrentar impugnações de candidaturas. Sobre o início dessa campanha com o movimento dos candidatos, a gente vai conversar agora no Jornal Alerta Geral com a professora e advogada especialista em Direito Eleitoral, Clara Petrola. Doutora Clara, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Eu estava conversando aqui com o jornalista Beto Almeida sobre fake news, sobre as regras mais duras impostas para os candidatos, tanto nas redes sociais quanto nas ruas, e também no cumprimento dessas medidas sanitárias para serem evitadas aglomerações. E eu faço o primeiro questionamento à senhora. Os eleitores que compartilharem notícias falsas, que têm como principais alvos candidatos, esses eleitores podem ser passíveis de processo, de uma ação criminal, de uma ação na justiça? Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. É importantíssimo nessa contribuição que vocês vêm. Desculpe aqui os home office, né? A gente vai se adaptando aqui com câmera e tudo. É importantíssima essa contribuição em relação ao fake news, que a gente viu que fez, né? Aconteceu muito na eleição de 2018, e para essa eleição a gente tem sim uma repercussão tanto penal quanto pecuniária. Pode haver aplicação de multa, né, para eventualmente, para quem compartilhar o conteúdo, né, sabidamente inverídico. E como é que o nosso ouvinte, né, o seu ouvinte, pode estar se cientificando, consultando o conteúdo antes de compartilhar? Porque as pessoas normalmente têm uma tendência de, quando recebem uma informação, automaticamente compartilhar sem saber se essa informação é verídica ou não. Então, a lei, né, tanto a lei eleitoral, vem falando sobre a questão dos conteúdos negativos, né, e inclusive os fake news. Então, para evitar que as pessoas o façam, e também robôs, que a gente sabe que aconteceu muito na eleição passada, foi a contratação de robôs para compartilhamento de notícias falsas. E a Justiça Eleitoral já está monitorando as redes sociais com auxílio das ferramentas, né, tanto de mensagens instantâneas como de redes sociais mais conhecidas. A gente tem aí Facebook, Instagram, todas elas já estão monitoradas. Doutora Clara, em 2018 nós tivemos uma avalanche de notícias falsas, de uso de robôs, de mensagens interpretadas como fake news, e nós não tivemos um braço mais extenso da Justiça Eleitoral para barrar naquele momento essa incidência tão frequente das fake news. Agora, na campanha eleitoral de 2020, com essa parceria anunciada nesse final de semana pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, envolvendo todas as empresas como Facebook, como Google, como TikTok e as demais redes sociais, nós teremos como a Justiça Eleitoral, nessa parceria, inibir as fake news e termos uma eleição mais limpa? Eu acredito que sim, certo? Inibir inicialmente, as pessoas vão testar, né? Vão testar para ver se os braços da justiça vão alcançar. Porque verdadeiramente existe uma tentativa de às vezes, tentar enganar, burlar, né, a legislação. Mas eu acredito sim que, inclusive, olha, é uma coisa que me reportaram, o Facebook agora já está com alguns mecanismos, ele não apaga, não deleta mais a publicação por 7 anos. Quando a pessoa vai postar, já aparece a notícia, já aparece a informação. Então, evidencia essa preocupação das redes sociais, e também informando aquela pessoa que vai eventualmente postar: olha, essa sua postagem ela não vai sair da rede. Então, qualquer ação decorrente disso aí será aplicada a você. Eu acho que já inibe um pouco, tá? Já inibe, e com certeza vai haver uma enxurrada de ações na justiça, tanto criminais quanto possíveis para uma aplicação de multa. Eu acredito sim.
São 7 horas e 36 minutos. Nós estamos no Jornal Alerta Geral, pelo rádio e pela internet. Neste momento, são 25 emissoras de rádio que nos retransmitem no interior do Ceará, a partir da FM 104.3, da FM 107.5, na região metropolitana de Fortaleza. Na entrevista com a professora e advogada especialista em direito eleitoral, Clara Petrola. Doutora Clara, também conosco o jornalista Beto Almeida. Doutora Clara, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Alerta Geral. E eu aproveito para tirar uma dúvida aqui, que é minha, que é dos eleitores como um todo. A questão, por exemplo, das aglomerações em plena campanha. O que pode e o que não pode? Eu queria fazer um bate rápido com a senhora, o seguinte. Por exemplo, dentre os atos de campanha, as carreatas estão realmente liberadas, por exemplo? As carreatas não estão proibidas, estão liberadas, certo? Qual é a preocupação do Ministério Público e dos tribunais? É que realmente esse ano a gente tem a pandemia e como evitar aglomeração. Eles ainda não sabem também como resolver isso, Beto. A gente tem conversado todos os dias e a gente percebe que os municípios não conseguem, o policiamento não consegue, a vigilância sanitária não consegue impedir que as pessoas se aglomerem em praias, em shoppings, nas ruas, né, nos centros da cidade. E a política nos municípios, principalmente nos menores, é passional. Então as pessoas querem demonstrar e até agora, nesse momento, está tudo liberado. A campanha está liberada. A gente não sabe se vai haver alguma suspensão de algum ato posterior, mas nesse momento está tudo liberado. Mas isso pode trazer, doutora Clara, vamos dizer assim, algum revés, tanto por parte dos candidatos, como também por parte de alguns eleitores? Por exemplo, pode ter algum efeito, por exemplo, para eles, em relação a aglomerações, por exemplo, ao desrespeito às normas sanitárias, inclusive aos decretos municipais que existem nos municípios e também no decreto estadual. Exato, o decreto ele diz o quê? Que a pessoa tem que fazer uso da máscara, né, ao sair de casa e evitar aglomerar. Então, pode haver uma aplicação aí de sanções por parte, tanto abrir alguns inquéritos policiais, né, penais para aplicação de multa, sim, podem ser implicados os partidos, sim, se eles estiverem estimulando uma aglomeração indevida. Mas se o partido orientar, o que é que eles estão pedindo? O partido oriente, candidato oriente, tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel, e as pessoas não usarem, então o partido ele não tem essa responsabilidade, porque é envolvido município, é envolvido polícia, é envolvido vigilância sanitária. Não é uma responsabilidade só do candidato. E o candidato, ele precisa fazer campanha, né? Então, assim, nós estamos aí com uma situação ímpar, né, de pandemia. A gente tem que cuidar do outro, a gente tem que cuidar da saúde da gente e da saúde do eleitor, mas realmente é uma situação que eu ainda não tenho uma resposta para você e tampouco a Justiça Eleitoral. Pois Doutora não, Clara, a partir dessas suas expressões, que nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde dos outros e também em relação aos nossos semelhantes no sentido inverso. Essas medidas que estão sendo mais rigorosas da área da vice-procuradoria eleitoral, nessa recomendação para os procuradores eleitorais, no sentido de que os candidatos evitem aglomerações, uma vez que o descumprimento dessas normas pode também provocar ações na justiça. O descumprimento de uma norma sanitária, a partir do momento que o candidato se envolva em uma aglomeração, isso pode implicar em multa, em algum tipo de sanção e também em cassação de registro de candidatos. Tem essa possibilidade, doutora Clara? Inicialmente não existe a previsão de cassação do registro, tá? Inicialmente não. A gente não sabe se isso vai ser considerado um abuso. Nesse momento, na legislação, não. O que existe é abertura de inquérito policial para investigar se houve uma conduta ou omissiva, né, no sentido do candidato realmente ele deixou de tomar o cuidado, ou a sua equipe deixou de tomar o cuidado, elas incentivaram a aglomeração, incentivaram que as pessoas, que aí vai para a questão do Código Penal. Tá? E aí, agora, a vice-procuradoria determinou, estava querendo uma aplicação de multa de 10 mil, mas não existe essa previsão de aplicação de 10 mil na legislação. Tá? Está sendo algo que eles estão querendo implementar agora. Não existe, até esse momento não existe. Agora, existe sim, né, do decreto estadual. O decreto estadual
tem uma previsão de aplicação de multa. Então, na verdade, eles estão querendo orientar, tentando prevenir, né, a prevenção. Eles estão agendando reuniões, conversando com os partidos, candidatos, tentando buscar um meio termo, que seria deixar que houvesse campanha, mas sem que haja aglomeração, para que não haja risco para a população. São 7h42. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a professora e advogada e especialista em direito eleitoral, Clara Portela. Clara Petrola. Doutora Clara, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral e, desde já, quero fazer um convite para a senhora voltar aqui a conversar conosco no Jornal Alerta Geral, levando essas informações tão preciosas para os candidatos e também para os eleitores. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Muito bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço. Contem comigo. Até logo. Tchau, tchau.